Vamos reiniciar, porque nós estamos com um pouco de atraso. Então, eu começo agradecendo o convite da colega e amiga Sônia Salomão para participar dessa mesa, participar do colóquio e participar dessa mesa. É uma honra muito grande, uma responsabilidade também, uma mesa que tem 3 acadêmicos. Então, estou inibida, mas nós estamos atrasados, então eu vou tentar, vamos tentar funcionar da seguinte maneira. A Ana Maria Machado vai iniciar, e temos 2 vídeos, né, Sônia? Do Domício Proença Filho e do João. Isso. Então, eu começo com. Então, João Mino é embaixador também e, portanto, está mudando de embaixada agora, fez de tudo para estar aqui, mas não foi possível. O texto ele mandou em vídeo, como eu sugeria, e o Domício tinha problemas, não é? Vamos dizer assim, pessoais de locomoção, também fez o vídeo que vai ser apresentado. Então, hoje, a sessão dos vídeos também acabou. Não temos mais vídeo em nenhuma outra sessão. Foi só agora e acabou. Bom, então, ao vivo, nós vamos ouvir a nossa escritora, grande escritora, Ana Maria Machado, ganhadora de vários prêmios, né? Entre os quais Machado de Assis, da ABL, recebeu grandes prêmios internacionais, não vou citar todos. Nacionalmente, é detentora de 3 jabutis, de vários prêmios em literatura infanto-juvenil, publicou 10 romances, 12 livros de ensaios, dezenas de títulos para crianças e jovens, traduzido em mais de 20 países, foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Sua obra mais recente é a coletânea Vestígios. Você está lançando um livro amanhã? Sim. Não é? O lançamento. A audácia daquela dona. Sim, a audácia daquela mulher. Vai ser lançado, então, amanhã, a audácia dessa mulher, a audácia de Quella Donna, já que eu confundi os 2 títulos. E, portanto, é uma oportunidade também para os alunos, não só de conhecerem a Ana Maria Machado, de assistir à apresentação, e principalmente para aqueles que fazem tradução. Nós temos uma cátedra de língua e tradução, portanto, vamos ter a Verine, que também é especialista em tradução. Imagino que ela também queira fazer algum comentário sobre isso. Enfim, acho que vai ser uma mesa interessante, uma apresentação interessante, muito breve, porque está dentro do seminário, portanto, vamos fazer as coordenadoras vão fazer perguntas à Ana Maria, de modo que vai durar em torno de 40 minutos, e depois eu aproveito para dizer que vai ter um intervalo musical também, com a apresentação de uma parte da orquestra da Sapienza, que vai, então, apresentar música brasileira do século XIX, aquelas que eram presentes na obra do Machado de Assis. Muito obrigada. Então, eu passo a palavra à Ana Maria Machado. A proposta que ela fez, Machado e Contradança, eu acho que ela vai dialogar um pouco, a partir da sua experiência de escritora, e dialogar um pouco com Machado. Bom, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, eu não sei nem, mal sei em que continente estou, em que dia, não sei, nem se é manhã ou tarde, aliás, agora estamos começando a tarde, aqui, para nós, no Brasil, ainda é madrugada. Eu fiz um texto mais pensado e organizado nisso, que vai ser distribuído depois, e vocês vão ler, vão poder ler. Eu achei melhor agora fazer mais num jeito de conversa, porque já vamos ter 2 vídeos simplesmente lidos, então a gente traz um contato um pouquinho mais cálido agora aqui também, e eu improviso. Na verdade, essa ideia surge
de eu falar sobre intertextualidades em Machado, que é um tema que já surgiu muito aqui hoje de manhã também, e continua sempre, ele está sempre aí. O livro cuja tradução está sendo lançada, que a Sônia falou, A Audácia dessa Mulher, foi um romance que eu escrevi todo dialogando com Machado diretamente, trazendo personagens para dentro do meu livro, situações e rediscussão de situações para a virada do século XX para o XXI, num romance passado no Rio de Janeiro, como o dele. Mas, na verdade, além dessa conversa ou dessa contradança com o Machado, como eu costumo dizer, eu tinha a sensação de que ele estava me chamando para um baile e era absolutamente irresistível, não só porque eu gosto de baile, mas eu gosto muito de Machado. Então, dançar com ele era essa a ideia. E eu queria fazer essa contradança, essa conversa com ele, de uma mulher conversando com ele, uma mulher vendo um pouco os personagens dele e as outras mulheres que estão nesse baile também, dançando aí no final do século XIX, começo do XX, começo do XXI e que vão para aí. Então, eu já tinha pensado, já vinha há muito tempo com a ideia de trazer alguma coisa do Machado de Assis para um romance meu, e quando eu fui escrever esse livro, que eu achei que estava madura dentro de mim essa ideia, eu pedi ajuda à Lígia Fagundes Telles. Não a Lígia em pessoa, embora eu fosse amiga dela, gostasse muito e nós convivêssemos na academia. Mas eu parti de uma observação num livro dela, Invenção e Memória, quando ela fala muito sobre a escrita dela, e escrita em geral, a escrita do romance, a gente inventa, mas a gente lembra, então essa invenção e memória junto, e ela lembra e menciona uma figura que ela chama, ela se refere a isso mais de uma vez, acho que antes daquele Estranho Chá também, um livro em que ela também fala nisso, que é o que ela chama de a mulher goiabada, que foi uma mulher que ela encontrou um protótipo de mulher que ela encontrou na infância dela. Era mulher que alternava ficar mexendo o tacho de goiaba, onde fazia doce de goiaba no interior de São Paulo, com uma vida interna muito grande que ela não tinha como dar vazão. E a Lígia comenta que, às vezes, nos cadernos de receitas, entre as receitas, essa mulher goiabada, deixava escapar comentários do que ela estava vivendo nesse momento, entre medidas de crochê ou tricô ou medidas de fermento, farinha, açúcar, manteiga, como fosse fazer bolo. E essa ideia sempre me fascinou, porque eu vi em cadernos de minhas tias, e a minha avó foi analfabeta até depois de casar, então ela não tinha cadernos de receita, mas as minhas tias tinham. E eu disse, não, se eu vou trazer uma mulher do século XIX, talvez eu possa mexer com esses cadernos de receita que existiam para dentro do meu livro. Sim, não, como? Mas Capitu ia à escola, Capitu estudou, Capitu, como Sancha, as duas foram à escola, foram colegas de colégio. Então, seria esse o caminho? O caminho natural em outras literaturas, a francesa nos dá exemplo maravilhoso, são cartas de mulheres. As mulheres escrevem, as mulheres francesas escreviam cartas maravilhosas. As nossas, eu custei a encontrar algum material que tivesse de cartas do século XIX para poder trazer, mas acabei incorporando no meu romance uma carta da Sancha, que eu inventei. Mas, enfim, essa fonte escrita da nossa mulher no século XIX me faltava um pouco. Mas a Capitu tinha, por exemplo, uma vontade de estudar latim. Ela fica, né, em torno
ao padre pedindo por que mulher não pode estudar latim. Ela não era única nisso. A Virginia Woolf reclamou muito. Os diários de Virginia Woolf são cheios de reivindicações de conhecer latim e grego, o que era absolutamente fundamental num tempo em que os clássicos não eram traduzidos ainda para a língua vernácula. Na Inglaterra de Virginia Woolf, o latim e o grego eram fundamentais para se conhecer as obras da antiguidade clássica. Então, dá para aproximar a Capitu não só da Mulher Goiabada, mas da Virginia Woolf. Estas contradanças são caleidoscópicas, elas giram e mostram um desenho novo. E isso é muito interessante. Então, eu resolvi partir um pouco para escrever um romance nisso, que tivesse essa revisita. Nós hoje estamos aqui nesta faculdade festejando os 100 anos de Calvino, de Ítalo Calvino, com quem todos aprendemos que os clássicos não param nunca de nos dar novas lições, de nos mostrar novas coisas. Eles são atuais porque eles são sempre novos, continuando a ser o que eram. Eu tenho um livro, um dos livros de ensaio que eu escrevi, chama-se Como e Por que Ler Clássicos Juvenis Desde Cedo. É clássico para criança e para jovem, mas assinalando a importância da leitura do clássico mesmo adaptado para a nossa formação de leitor. Então, eu me permiti essa audácia suprema, a audácia desta mulher, não daquela, mas de chamar Machado para a contradança ou aceitar, dar uma piscadela para ele e dizer, já que está me chamando, vamos rodar um pouco nesse salão. Eu tinha que manter algumas coisas, evidentemente, nessa revisita. Eu mantive o Rio de Janeiro, mantive o foco narrativo oscilante e gostei imensamente de ver isso assinalado na mesa que me precedeu aqui como uma característica fundamental do Machado, é esse foco narrativo que vai, vem, sobe, desce, gira no salão. Então, trabalho com estruturas diferentes, com olhares diferentes, com tudo isso, assim, essas ambiguidades. E fiz dos dois personagens, é difícil dizer dois assim, mas se tivesse um casal para ser um homem e uma mulher preponderantes no meu livro, Na Audácia dessa Mulher, eles têm, vamos dizer, as profissões são quase impensáveis para o século XIX, porque elas são ao contrário. Ele é um homem que cozinha, dono de um restaurante, chefe, etc. Ela é uma mulher que viaja, uma crítica de turismo. Então, é uma maneira da gente também fazer uma oscilação, um jogo de não só de espelhos, mas de refrações, e voltar um pouco ao caleidoscópio que me marcava muito nisso. Falei na Carta da Sancha, quer dizer, também, e essa carta de outro lugar que vem me fez trazer um outro autor dessa época, que já foi citado aqui de manhã também, de língua inglesa, o Henry James, mas é que ele era muito festeiro também, e eu queria essa coisa da festa, do baile, da dança, do que tinha aí. Eu acho que essa é uma tentação inevitável na literatura brasileira, voltar a Machado sempre. De alguma maneira, a gente vai, volta, gira, e quando vê, está piscando o olho para o retrato, para o espelho, para os triângulos, para os gêmeos, estão sempre aí. Nós vamos ouvir em seguida dois acadêmicos que fizeram romances, que escreveram romances dialogando direto com Machado. O Domício Proença Filho vai falar sobre Um Amor de Capitu, quer dizer, Capitu por ela mesma. O Amor de Capitu é o nome do livro do Fernando Sabino, não do Domício. O do Domício são Memórias de Capitu, Memórias Póstumas de Capitu. E o João Mino
vai nos trazer o conselheiro Aires como um homem de papel. Entre as revisitas recentes a Machado, tem algumas que eu gosto imensamente, além dos meus confrades que acabei de falar, e mais a do Fernando Sabino, que é também da virada do final do século XX para o XXI, Um Amor de Capitu. Eu gosto muito do livro do Sérgio Rodrigues, que é muito recente, eu acho divertidíssimo, dei gargalhadas, acabei de ler, voltei, comecei de novo. Ele se fixa no Rio de Janeiro, o livro dele se chama Vida Futura, e ele imagina que José e José se encontram no além, seja uma nuvem, uma coisa tão etérea que ninguém sabe o que é. Um José é de Alencar, o outro José... eu falei José, desculpa, J é J. Um é José de Alencar, outro é J, Joaquim Maria, Machado de Assis. Isso fica por conta do fuso horário da viagem. E eles, lá de cima, contemplam um pouco essa coisa, ouvem e estão muito preocupados conosco, com os estudiosos acadêmicos, com os que estão lendo, relendo e inventando linguagens diferentes para falar da obra deles e exigindo uma língua que ninguém usa e palavras que ninguém sabe o que são. E tem umas meninas tão bonitas no meio disso. Assim, no tempo deles, as mulheres não estudavam isso, elas agora são tão tentadoras, mas cheias de ideias. E então, no meio dessa coisa, eles resolvem descer e ir a uma cantina da faculdade, uma sala de aula. Eles não sabem muito bem onde vão, como a gente chegando aqui na Sapiência agora, para onde vai. Eles não tinham nenhum mapa para orientar, mas descem ao Rio de Janeiro com o intuito de procurar nas universidades quem está falando essa língua, quem está tentando ler as coisas deles, enquadrar em outras coisas. E é um Rio de Janeiro completamente diferente, sobretudo, quer dizer, eles descem para as mesmas ruas que frequentavam, para a mesma Rua do Ouvidor, para o mesmo centro, e se deparam com moradores de ruas, cracolândias e todo tipo de deterioração urbana que já chegaram, mas vão conhecendo as pessoas, vão tentando entender que língua é essa que está sendo falada por essas pessoas jovens hoje. E é um livro divertidíssimo, como definiu magistralmente, como sempre, Chico Buarque, é uma coisa de douto. Então, recomendo muito A Vida Futura, de Sérgio Rodrigues. E, além desses dois, João Mino e Domício, acadêmicos que recentemente aceitaram também o convite para essa contradança, também Marco Lucchesi, que foi nosso presidente, atual presidente da Biblioteca Nacional, escreveu O Dom do Crime, que também em torno a um bibliotecário que está envolvido numa situação machadiana da época, com textos machadianos, então também volta e escreve um livro muito interessante, muito inteligente, como tudo do Marco, também sobre Machado e muito recente, além de todos os anteriores e todas as tentativas que já se fizeram ao longo do tempo, seja retrabalhando contos, como o Antônio Carlos Sequim fez, o Calado eu ia falar que é um livro que tem vários, Calado, Lígia, Osman Lins, vários outros, várias revisitas a Nélida, todos em torno a um conto. Quer dizer, a gente tem isso. No meu texto, eu faço um levantamento bastante mais completo, com indicação, com tudo, mas achei que hoje, aqui, até para me adaptar ao tempo da passagem aos outros e tudo, era melhor eu fazer uma coisa mais sobre conversa assim. Então, nesse meu livro, que eu imagino, não vou contar muito, mas falei um pouco nos personagens, imagino com essa possibilidade de um diário ou um diário entremeado num livro de receitas, depois a carta da Sancha contando
dando voz a essa mulher tão calada nesse livro sempre, e tão diretamente envolvida. Eu acho que essa ideia, então, foi a que motivou meu livro, minha revisita, minha contradança, meu Baila Comigo, entre Dom Casmurro e a audácia dessa mulher. Eu acho que por aqui a gente para poder dar a eles. Vocês vão ler, eu garanto que o meu texto é mais organizado do que essa conversa, mas que voluntariamente eu quis fazer um pouco mais informal para manter a ideia da festa. Muito obrigada, Ana Maria Machado. Nós, então, vamos visualizar agora a fala do Domício Proença Filho, Capitu, Memórias Póstumas. Bom, também Domício, acadêmico, autor de inúmeras obras. Eu não vou ler a apresentação, porque eu acho que os três acadêmicos dispensam o detalhe de uma apresentação bastante longa, eu levaria meia hora para apresentar. Então, só para lembrar que o Domício também presidiu a Academia Brasileira de Letras, né? E, bom, tem experiência de professor, de crítico literário, essa experiência múltipla, né? De crítico, escritor, professor, acadêmico. Organizadores desse seminário, e agradeço a distinção do convite. Prezados e prezadas colegas, saudações brasileiras. A circunstância desta fala leva-me necessariamente a assumir uma dupla condição, a de escritor e a de estudioso de literatura. Passemos, pois, ao depoimento do autor sobre o texto conduzido pela jovem de olhos de ressaca. Capitu Memórias Póstumas configura um diálogo com o texto do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, como se percebe à primeira leitura. Como escrevi na explicação necessária do romance, conheci a narradora das memórias nos meus 15 anos de idade, quando era aluno do então curso secundário. Como muitos leitores adolescentes do meu tempo, apaixonei-me por aquela jovem de olhos de água. É claro, odiei o seu marido, seu ex-marido. Afinal, ele fala por ela. Já naquela época, achei que alguém um dia tinha que lhe dar voz e espaço para dizer-se. Afinal, ela era acusada, condenada, execrada, sem nenhum direito de defesa. Ela nos chega por meio da palavra autoritária do Dr. Bento Santiago, o personagem narrador do texto de origem. Trata-se de um namoradinho, seu namoradinho, desde a adolescência, seu vizinho de casa ao lado, e afinal, seu marido e ex-marido, sabem os que conhecem o romance. De repente, em 1997, já professor de literatura há muito tempo, uma editora me pediu para escrever um roteiro de leitura do Dom Casmurro. E veio, então, a ideia do romance, publicado no ano seguinte, 1998. Relutei, confesso, nos primeiros momentos. Dialogar ficcionalmente com o texto machadiano era empresa especialmente arriscada. A Dona dos Olhos de Ressaca é, afinal, um ícone da literatura brasileira. Machado é Machado, reconhecidamente um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Capitu incorporou-se à realidade cultural brasileira como uma forma mentis, na feliz expressão de Marco Lucchesi, acadêmico e meu amigo. Depois pensei, escrever é sempre um risco. O oxigênio da arte é a liberdade. Arrisquei-me, como estratégia primeira, rastrear nos interstícios da fala do narrador Casmurro não os aspectos
que a concretizam e que da história se depreendem, mas buscar neles a verdade, entre aspas, de Capitu. Vários caminhos ficcionais se me ofereciam. Optei por conceder-lhe a palavra. E foi o bruxo do Cosme Velho, ele mesmo, que me forneceu o mapa do percurso narrativo. Se Brás Cubas escreveu de além-túmulo, por que Capitu não poderia ter aprendido com ele as artimanhas de tal escrita? E foi também ele, Machado, direta e indiretamente, que me autorizou a valer-me do seu texto. Diretamente com a manifestação expressa de sua palavra no capítulo 59 de Dom Casmurro. Leio. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta ou de outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então, que de reflexões profundas, os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares, e os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista. Assim, preencho as lacunas alheias, assim podes também preencher as minhas. De maneira indireta, com o seu exemplo na feitura do seu próprio romance, um diálogo intertextual assumido, entre outros e em maior escala, com o Otelo de Shakespeare. O capítulo 72 é revelador. O Dr. Bento Santiago propõe que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdémona no primeiro ato. Os 3 seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme. E o último ficaria só com as cenas iniciais de ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e Desdémona e o bom conselho do fino Iago, mete o dinheiro na bolsa. De certa forma, parte dessa reforma acontece na elaboração do Dom Casmurro, onde se dá a fratura do resgate e a tragédia não se consuma. O Dr. Bento não mata Capitu nem no começo nem no fim, e se não põe dinheiro na bolsa, pelo menos faz sua catarse por meio do resgate na memória. Explicações. Já Capitu Memórias Póstumas insere-se deliberadamente no intervalo do discurso de Machado, autor, e do discurso de Bento Santiago, personagem narrador. É nesse lugar, confluência integradora de um e de outro, que se situa a propósito a aguda dimensão crítica com que Machado de Assis denuncia a hipocrisia social, o conflito de classe, o jogo de interesses, a ditadura da aparência. Cabe lembrar que o texto machadiano diz muito mais no silêncio do discurso, como a boa crítica o tem demonstrado. Paralelamente, as memórias de Capitu demonstram justamente o contrário. O fruto dentro da casca era ele, uma sofrida vítima doentia do ciúme, incapaz de assumir a conversa de risco. Isso só se torna possível por força da arte maior de Machado, da mesma forma que o narrador de Dom Casmurro busca demonstrar que a verdadeira Capitu já estava dentro da casca desde sempre e remete o leitor a uma série de indícios, subrepticiamente distribuídos ao longo do seu texto. A narrativa, em sua ambiguidade, deixa também perceber inúmeros elementos comprobatórios de que o ex-marido também já estava dentro de Bentinho, carregado de insegurança e de ciúmes. O romance machadiano possibilita a propósito, com sua ampla fortuna crítica, como sua ampla fortuna crítica o tem demonstrado, a depreensão não de um, mas de uma multiplicidade de temas. Ao lado do ciúme e do adultério, encontra-se o ressentimento, a dúvida, a fratura do resgate, a fatalidade da infelicidade do ser humano, a ambiguidade, a dissimulação do erotismo feminino, a crítica ao comportamento religioso, a denúncia da ditadura da aparência, o desvendamento da prática jurídica, a relatividade do comportamento humano. Tais dimensões permanecem à luz de outro enfoque na fala de Capitu em suas memórias.
e a ela se acrescenta a crítica à visão machista e patriarcalista da sociedade ao tempo da ação, narrada e retomada, e a ênfase na denúncia do conservadorismo. A fala de Keptu, em seu relato, acentua a denúncia desses aspectos antes valorizados no âmbito da trama ao se concentrar na figura feminina. Há que observar que a prática adulterina era vista em relação ao homem com condescendência. A narração é diferente. Em Dom Casmurro, ela é conduzida por Bento Santiago, uma voz masculina. Em Capitu, por ela, uma voz feminina, isenta da visão do narrador Casmurro. Esta a tal ponto comprometidamente machista que chega a considerar, aspas, atrevidas, fecho as aspas, as ideias da mulher, porque questionadoras. As ideias e certas atitudes que ele considera, como assinala Roberto Schwartz, aspas, falta de caráter, elemento de interesse erótico e característica geral e desabonadora da psicologia feminina. Presença forte nos romances machadianos, a figura feminina é neles, entretanto, impiedosamente retratada, com algumas exceções. Embora as privilegie com destaque no jogo das ações que faz a narrativa, em geral sua pena acentua traços de mau caráter, de falta de firmeza, de dubiedade, de interesse, ao que tudo indica sutilmente nos espaços da denúncia. Capitu é uma das exceções, mas se lida na palavra do narrador-personagem, não escapa no fundo, a crer no Dr. Bento Santiago, de ser uma jovem tão casadora, interesseira e volúvel como Virgília, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e Sofia, de Quincas Borba. E quando casada, perde a sobranceria diante dele. Lida sob outro ângulo, também possibilitado pelo alto índice de ambiguidade do texto, a moça de olhos oblíquos representa, em parte, a insubordinação ao domínio machista cultivado pela rígida sociedade do tempo. O seu posicionamento revela a ruptura com os valores internalizados nas mulheres de suas contemporâneas e que só mais tarde começarão a ser substituídos. Sua estratégia, a dissimulação. A mesma arma que Sofia e Virgília utilizam, só que em ambas a infidelidade se explicita e, no caso de Capitu, permanece à sombra da dúvida. E, afinal, seu casamento deu no que deu. As mulheres machadianas acrescentes, ainda que inteligentes e cultas, raramente se transformam em termos de condição social. Ressalta-se a valorização do lar, a identificação com a ordem, a família, a maternidade, como é o caso de Dona Glória, embora na dubiedade com que Machado marca os personagens associados à ditadura da aparência, quando não ao autoritarismo de classe. Nem Capitu escapa dessa última configuração, ainda que estruturalmente represente um contraponto em relação à mãe de Bentinho. Repare-se que tudo na primeira parte do Dom Casmurro converge para a união dos dois jovens enamorados, para a realização do seu projeto amoroso. Depois de casados, o filho torna-se obsessão. Paralelamente, acentua-se a noção de que o casamento restringe o amor. Por outro lado, na condição de heroína, a figura da mulher surge sempre como perturbadora e inesperada e associada à tragicidade da existência. Capitu é configurada à luz de elementos que a fazem enigmática. Perturba, surpreende, fascina, intriga, fataliza-se. É seguramente a mais densa personagem criada por Machado de Assis. O talento do escritor a esboçou em breves traços físicos e basicamente em duas imagens fortes, definidoras e funcionais na medida em que importam para o desenrolar da trama e o traçado da narrativa. E ao longo do discurso do narrador ganha seus plenos contornos. De um lado, por meio de sua ação e de sua reflexão, de sua condição de mulher-cabeça, de marcada independência intelectual, com os pés no chão da objetividade, e por meio do jogo de relações com os demais personagens, em especial Bentinho. Do outro lado, por intermédio de sua configuração psicológica, na condição de personalidade e de sua dimensão social, representativa que é de a classe ascendente. A denúncia que Machado faz não a deixa romper a couraça do lado forte do sistema, mas a pena do escritor caracteriza a significação da tentativa de ruptura. Compare-se com Sancha, burguesmente a mulher de Escobar,
situada no espaço da ordem e do comportamento esperado, a tal ponto que serve de mobilização para o desejo de Bentinho e acaba por contribuir para realçar por contraste a figura da amiga. Capitu é na linguagem, e é na linguagem que ela retorna de suas memórias, em suas memórias, sem perda de sua dimensão enigmática. A questão do ponto de vista é mais complexa no primeiro texto. Bento tem por trás Machado de Assis. No segundo, o autor está por trás da personagem narradora, por sua vez intermediada pelo narrador-personagem. Bento, por seu turno, criado e conduzido por Machado. Linguagem e metalinguagem também se interpenetram e se entrecruzam no discurso da ex-mulher do Dr. Bento. Seu discurso, de certa forma, é influenciado pelo do ex-marido por motivos óbvios. Tempo e espaço são distintos. Em Dom Casmurro, a narração associa tempo cronológico e psicológico. Capitu escreve, como Brás Cubas, de um tempo atemporal, posto que de além-túmulo. Acrescenta esse aspecto às dimensões cronológicas e psicológicas presentificadas no texto. E se Dom Casmurro se faz de viagem na memória, as memórias se fazem de viagem no discurso. Sua narrativa, por outro lado, mantém-se fiel à integração dos três espaços que fazem o romance de origem: o mundo interior, o ambiente familiar, a cidade do Rio de Janeiro. Mantém o privilégio concedido ao primeiro, agora deslocado para a sua própria imaginação, depreendida da narrativa primeira. Agora é o seu universo psicológico, é o seu código de valores que se instaura. O espaço familiar ganha também novo enfoque, mas continua sendo uma microssíntese da sociedade brasileira dos tempos do Império, o Segundo Reinado. E quanto à realidade urbana, a narradora se permite um olhar mais rigoroso do que o de Bento Santiago. Situar a realidade do Rio de Janeiro, à época, como quando comenta as visitas do Santíssimo aos enfermos. Os personagens são apenas similares à Capitu recriada. A Capitu recriada é quase indissimulada, quase transparente, profunda. Está longe de ser a mera referência do discurso do ex-marido, ainda que sem perder a sua condição de enigma, na medida em que o núcleo deflagrador do conflito básico da trama permanece na zona de sombra. O Bentinho do segundo romance é distinto do Bentinho do primeiro, no desmascaramento levado a termo por Capitu. Os demais participantes mantêm-se fiéis ao texto machadiano, mas a ótica narradora é diferente. É ver, por exemplo, o início do capítulo 7. Aspas. Fala de Capitu. Bentinho vivia repetindo que sua mãe era boa criatura. Não era bem assim. Dona Glória, apesar da aparente mansidão e da emotividade, era uma matriarca autoritária e dominadora. Aspas fechadas. Obviamente, o estilo de Capitu é totalmente distinto do estilo do Dr. Bento. Usa com mais parcimônia os recursos da ironia e do humor, o apelo à participação e à cumplicidade do leitor, marcas fortes do texto machadiano. A retomada de certas falas, sob a forma de transcrição ou de paráfrase, se fez necessária como forma de garantir fidelidade ao texto de origem. O emprego de outra solução ampliaria o risco de desfigurá-lo e poderia marcar um conflito com o estilo inevitável do mestre. Ressalto-se que todas as transcrições são objeto de comentário da narradora. Por trás deles, evidentemente, está a perspectiva crítica do autor do novo romance. Capitu exercita a metalinguagem para assinalar ainda mais o distanciamento, uma vez que sua narrativa parte de outro texto com o qual dialoga. Abriga-se nele, subreptício, o muito da visão crítica do autor, acentuada a insegurança da personagem, garantidora da necessária ambiguidade. Vale-se, como seu ex-marido, da linguagem coloquial e com menos frequência da linguagem figurada. Afinal, mesmo com as leituras que marcaram seu percurso existencial, ela não tem curso superior. Utiliza o uso culto do idioma, mas com concessões a palavras e expressões do uso cotidiano descontraído, próprias do coloquialismo da linguagem familiar. E, nisso, segue na esteira do narrador primeiro. Quase nunca hiperboliza.
mas não usa declaradamente o apoio no capote axiomático ou na citação aboladora, nem em provérbios populares. É claro que o seu texto acaba, como o do ex-marido, convertendo-se, ainda que em menor escala, numa alegoria múltipla, a alegoria do vazio da existência, a alegoria da derrota existencial do ser humano, a alegoria das relações de classe no Brasil do Segundo Reinado. Ilumina o processo intertextual, configurado no seu discurso, por outro lado, muito da vasta fortuna crítica machadiana. O romance se faz, assim, de um exemplo de crítica-ficção ou ficção crítica, no perigo do limite, uma vez que era fundamental não mostrar os andaimes do edifício. Em síntese, tudo o que é assumido por Capitu está no romance machadiano, no silêncio do texto do romance. Minha função foi apenas iluminar esses espaços, e sob essa luz, Capitu, sendo a mesma, é outra. O seu discurso é como a casa do Engenho Novo, em relação a de Mata-Cavalos. Se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. E o meu texto só pôde ser descrito por força da universalidade e da polissemia que marcam a ficção do gênio que foi Machado de Assis. Quanto ao resto, o resto é literatura. Muito obrigado e peço desculpas pela voz anasalada, né, e possivelmente mais por ter lido o texto. Era uma forma de garantir que estaria rigorosamente no tempo cronológico. Muito obrigado. Então, vamos ouvir agora a apresentação do acadêmico João Almino, acadêmico, escritor, diplomata, crítico. A sua apresentação, o título da sua apresentação, O Conselheiro Aires como Homem de Papel. Ele também incursiona pelo universo machadiano. Mais recente, Homem de Papel, e do Conselheiro Aires, de Machado de Assis. Por que esses dois temas? Assim, é que, na verdade, o Conselheiro Aires, ou o livro em que ele se encontra, eles são o narrador desse meu romance mais recente. Apesar disso, não se trata de uma paródia a um dos livros do Conselheiro. São dois. Né? Um é Esaú e Jacó, que o Conselheiro Aires escreveu em terceira pessoa, e o outro é o Memorial de Aires, que é escrito em primeira pessoa, pelo próprio Conselheiro. Na verdade, nós sabemos, pelo livro Esaú e Jacó, que o Conselheiro, quando morreu, deixou uma série de cadernos manuscritos. Eles eram 7 cadernos, ou, numa versão preliminar, que não foi publicada, que se encontra na Academia Brasileira de Letras, eram 10 cadernos. Mas, em qualquer dos casos, o último caderno era o que correspondia ao romance Esaú e Jacó. Os outros cadernos, inclusive era um caderno mais grosso, assim, os outros cadernos eram os cadernos do Memorial de Aires. Mas nós sabemos, pela advertência do editor do Memorial de Aires, um editor que se chama M.D.A., que muito pouca coisa foi publicada do Memorial. O editor acabou escolhendo só 2 anos, né? Que são 2 anos muito significativos, aliás, da história do Brasil, e nesses 2 anos ele procurou uma espécie de fio condutor, algo que ligasse os pontos de um enredo, de uma narrativa. Então, em teoria, seria possível tentar procurar quais são as lacunas do Memorial e quem sabe, escrever um romance em torno dessas lacunas. Não foi o que eu fiz, porque eu achei que o Machado já tinha tratado
dos temas da sua época e escolheu justamente um período que correspondia a questões de grande densidade histórica para o Brasil, eu não deveria voltar a elas. Há alguma coisa que já foi feita de maneira magistral em obras-primas do Machado de Assis. Então, achei mais interessante pensar o seguinte: quem sabe trazer Aires, com algumas de suas características, com sua personalidade, quem sabe um ou outro pequeno ingrediente novo de sua biografia, para as cenas contemporâneas e as divisões contemporâneas. Lá no século XIX, ele tentou ser, e em grande medida conseguiu ser, um mediador. Nós sabemos que lá em Isaú e Jacó, ele procurou ser um mediador nas disputas, nas brigas entre os dois gêmeos, Pedro e Paulo, um monarquista e outro republicano. Portanto, um mediador, digamos, de regimes políticos até. E nessa cena mais contemporânea, então, ele se depara com outros tipos de divisão. Algumas têm a ver até com uma volta de questões políticas que são antigas, questões ainda do século XVIII, do século XIX, que recobram alguma vida, ou discussões, por exemplo, dos anos 20, do século passado. Né? Por exemplo, nos anos 20, no modernismo brasileiro, foi importante, eu cito como exemplo, porque isso vai ser um ingrediente do romance, a Escola da Anta. A Escola da Anta é uma espécie de... é um braço do modernismo, um contraponto do modernismo brasileiro. E antas, inclusive, invadem o Planalto Central nesse romance. O que não é tão surrealista assim, porque, por exemplo, se alguém fizer uma busca na internet, vai encontrar, talvez não antas, mas capivaras nadando no Lago Paranoá. Né? E eu me recordo que, há uns tempos atrás, capivaras invadiram um condomínio de luxo em Buenos Aires. Isso levou a toda uma discussão política entre grupos peronistas de esquerda e grupos de direita. Então, há esses ingredientes, alguns do século XX, mas eu diria, por exemplo, questões muito antigas, digamos, ultranacionalismo, a religiosidade na política, são questões que recobram vida na política contemporânea, né? E que fazem parte dessas divisões, das disputas políticas contemporâneas. Enfim, Aires, ao voltar, ao ressuscitar, digamos, ele tenta se envolver e tenta ser aquele Aires que ele foi, tenta ser mediador. E, na verdade, não dá muito certo. É isso que a gente vai perceber. Apesar dele manter as características, algumas delas. Ele, de fato, ele é um estereótipo do diplomata, não é? Mas um estereótipo simpático. Ele é sempre cordato, culto, enfim. Apesar disso, ou talvez até por essas razões, ele não consegue se defrontar com uma época em que, digamos, a razão perde terreno para uma espécie de fé cega das seitas, e há razões estruturais para isso, até, que tem a ver com a revolução das comunicações. Quer dizer, ninguém tem tempo para um pensamento elaborado, né? Muita coisa se decide, até mesmo na política internacional, através das redes sociais. Tudo se faz dessa maneira urgente, rápida e, digamos, superficial. Mas Aires tenta lidar com isso. Ele até entra para o Instagram, por exemplo, né, e tenta fazer isso tudo. No começo do romance,
Na verdade, o narrador é o livro. Mas há um momento, e esse livro acaba, por exemplo, vai para o sebo em um determinado ponto. Mas o Aires também depois consegue sair do livro e perambula pelos eixos de Brasília. Ele, como se diz, apronta mesmo, né? Mas também há momentos em que ele retorna ao livro. E, ao regressar, ele vai ao seu tempo, lá no século XIX. Isso me permite juntar vários tempos na narrativa, às vezes no mesmo momento, digamos, no mesmo parágrafo. Então, por exemplo, Aires se refere à crise de 68, quando ele está pensando na crise de 1868, quando o seu interlocutor está, na verdade, achando que se trata da crise de 1968. Além dessa questão que tem a ver muito com Esaú e Jacó, o Aires conciliador, mediador nas divisões político-sociais contemporâneos, ou tendo que lidar com uma espécie de regressão, né, digamos, político-social, ele também vai lidar com, digamos, os relacionamentos humanos, existenciais, que é algo que está muito presente lá no passado, muito especialmente no Memorial de Aires. O que liga aquelas pontas do Memorial de Aires, enfim, a gente pode pensar até em temas políticos relevantes, mas eu diria que Fidélia é um elemento muito importante. Esse personagem feminino pelo qual o Aires se interessa muito ao longo de todo o memorial. Isso sem desconhecer que outros personagens femininos são igualmente importantes, né? Como, por exemplo, Dona Carmo. Dona Carmo, Machado, numa carta para o Mário de Alencar, acaba reconhecendo que digamos, que segue um modelo da própria mulher dele, Carolina de Novaes. Mas, enfim, Fidélia, que tem a ver com fidelidade, né? Ela tem a ver também com uma ópera de Beethoven, que tem por título Fidelio. E a ópera, originalmente, no seu próprio título, traz o nome de Leonor, quer dizer, a personagem da ópera é Leonor. Então, eu criei uma personagem que é uma professora argentina, especialista no Aires, que acaba sendo importante nessa narrativa e acaba dialogando muito com ele. E a essa personagem eu dei o nome de Leonor, né? Ela, portanto, seria a correspondente um pouco contemporânea de Fidélia. Também trouxe, de alguma maneira, o nome de Flora. Flora, como sabemos, lá em Esaú e Jacó, ela ficou muito dividida entre os dois gêmeos, o monarquista e o republicano, e acabou morrendo nessa indecisão amorosa dela. Eu trouxe o seu nome um pouco modificado, Flor, que é uma diplomata jovem, relativamente jovem, ela está sempre com o memorial, com ela, e, portanto, com o próprio Aires, dialoga com ele, mas ela não morre, digamos, de indecisão entre os seus dois amores, que acabam sendo amores perdidos, ambos. Ela sobrevive ao seu marido e ao seu amante. Então, existe um pouco essa correspondência entre essas narrativas, que podem ser lidas também no que toca àquela correspondência com Esaú e Jacó, como uma espécie de elogio da tolerância ou da própria diplomacia, embora
elas não tenham sido bem-sucedidas na cena contemporânea. Enfim, esses são, quem sabe, elementos centrais. Eu acho que eu devo ficar por aqui, além da óbvia referência a Machado e de eu ter ido lá a pena da galhofa e a tinta da melancolia, eu também reli os estudos sobre o pessimismo de Schopenhauer, li Cioran, obra completa, um pouco enquanto eu escrevia esse romance. Reli um livro que eu gosto muito e sempre vou a ele, que é Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, um pouco pensando na construção de personagens, sobretudo esses que são irmãos, e no meu romance são trigêmeos, que é Flor e mais os dois irmãos gêmeos, rivais também, profundamente rivais, e que o conselheiro não consegue, digamos, fazer com que eles de maneira civilizada, digamos, estejam dialogando em torno a um salmão. E há esse elemento um pouco de pessimismo, né, no romance. Mas eu espero que ele esteja muito temperado pelo humor, como destacaram dois críticos importantes que eu prezo, que leram e comentaram o livro, que é o professor Hélio Guimarães, um grande machadiano da Universidade de São Paulo, e Abel Barros Batista, um grande também machadiano, português, professor da Universidade Nova de Lisboa. Eu fico por aqui, para não me estender demais, e agradeço muito a paciência de vocês e, uma vez mais, o convite. Muito obrigado. Eu pediria, então, que a Rita ficasse na mesa, agradecemos a Ana Maria, e eu chamaria, então, o Hélio Seixas e o Jorge Demarques, e vamos abrir o debate. Peço que os três coordenadores, então, ajudem o debate, quer dizer, há microfones, portanto, os palestrantes, aqueles que apresentaram o trabalho, podem ficar sentados e a única coisa que nós temos que fazer é que quando um fala, acende o microfone, depois tem que desligar, porque senão os outros não funcionam, tá certo? É só isso que nós temos que fazer. Tudo bem? Uhum. Sair, chefe do departamento, vai voltar depois, mas, de qualquer maneira, eu assumo. Você é o primeiro. Obrigado. Bom, enfim, falas incríveis, né? Que mostram aí, né, a complexidade do clássico, né? Acho que começamos bem. Eu queria anotar, né, uma coisa que foi dita na sala da Sandra, né, uma expressão do José Paulo Paes, que é a ideia do arquiteto de ruínas. Essa ideia, acho que ela é uma ideia bastante fecunda para a gente pensar, né, em quem é esse escritor e pensar num possível método, né, para lembrar também um pouco o que o David Jackson diz, né, desse método na loucura, quer dizer, que tem uma dissolução, mas também tem um método na construção disso, né, que acho que tem a ver um pouco com a própria escrita do Machado. E aí, fazendo relação com a questão da imagem, né, eu me lembrei nessa ideia do arquiteto de ruínas,
numa cena, né, em que a Flora, ela faz um desenho do Esaú Jacó, que foi um romance hiper, né, citado aqui, né, em que o narrador diz o seguinte, quem quer que seja esse narrador, era uma dessas casas que alguém começou muitos anos antes e ninguém acabou, ficando só 2 ou 3 paredes, ruínas sem história. Então, acho que essa aqui essa cena, quando eu ensino, eu termino o curso com Esaú Jacó, um curso sobre Machado de Assis, na graduação, e essa cena me parece que ela condensa muita coisa, né, e isso foi lembrado aqui, né, como também esse arquiteto, quer dizer, uma construção de alguma coisa, né, que está arruinada, né, o que lembra um pouco que o Abel Barros Batista também destacou, né, esse pandan entre o capítulo genealogia, da construção de uma genealogia, embora forjada pelo Brás Cubas, né, e que remete a um final, né, do não tive filhos, quer dizer, que não há, digamos assim, a continuidade disso, quer dizer, uma história que, né, que ela não tem consequência, ou que ela não se constitui, né. Eu acho isso, enfim, alguma coisa que a gente, né, para pensar coletivamente, talvez seja alguma coisa interessante. E lembrando, quer dizer, o primeiro livro que Machado escreve, né, publica como autor, né, é um livro que se chama justamente Desencantos, né, quer dizer, é um livro que 61, é o primeiro livro, uma peça de teatro, né, em que tem ali já o prefixo, né, Desencantos, quer dizer, tem uma expectativa, digamos assim, de uma construção, né, e é uma construção, porque a peça existe, ela foi feita, né, mas que começa com essa noção negativa, né. O Abel lembrou isso, né, quando ele falou de uma afirmativa, né, da negativa, né, que também é como algo muito presente, quer dizer, muita coisa que é afirmada a partir da negação no Machado. E aí, voltando para a questão da pintura, né, ou para a questão da pintura da Flora, né, que remete a essa epistemologia do olhar, né, que o Carlos Reis levantou, que me lembrou muito também o estudo da fenomenologia do olhar do Alfredo Bose, quer dizer, acho que há um diálogo aí que é de um olhar que é móvel, né, que ele se movimenta, que ele circunda, quer dizer, que não é um olhar que é um ponto fixo, né, que tem a ver com o cinema, né, mas aí também chamando a atenção para isso. A Sara lembrou bastante que tem a ver com a pintura, né? A gente está vendo aqui uma cena que parece chave, que é uma pintura, de fato, que condensa muita coisa, é um fragmento, digamos assim, né, da pintura que, de uma certa maneira, ilumina toda uma cena, todo um momento, uma história, enfim. E, ao mesmo tempo, né, algo que fica um pouco escondido, e aí presto uma homenagem aqui ao meu colega João Roberto Faria, né, que é a ideia da teatralidade também, quer dizer, essa visualidade que tem a ver com o teatro também no Machado, na construção de cenas, né, que isso me parece, né, lembrando aí dos encantos da primeira cena e de todo o percurso do Machado como autor de teatro, como isso é importante também na composição do romance, né, nessa técnica, digamos assim, da construção do romance, ou de um método, digamos assim, né, do fragmento, né, a partir da construção de cenas, né, e o Machado é muito hábil nisso, né, seja na cena que lembra o cinema, ou que, né, que remete ao que virá depois do cinema, mas também a cena teatral, né, com todos os instrumentos óticos, inclusive, né, o binóculo, né, a luneta, né, para se ver a cena teatral. Quer dizer, tem uma mobilidade aí, tem instrumentos utilizados para captar, né, essas cenas. Enfim, são assim, associações que eu fui fazendo, né, e que remetem a essa ideia do fragmento, né, que acho que é muito importante, que foi muito destacado, né, e esses fragmentos também que permitem essas releituras todas, né, essas lacunas, digamos assim, deixadas pela obra do Machado, que levam, né, os escritores, né, a, digamos assim, uma tentativa de completar, ou de dialogar, ou de dançar, digamos assim, com Machado, para lembrar a metáfora da dança, né, que a Ana Maria Machado trouxe. Enfim, tentando, né, contemplar um pouco essas falas, mas eu acho que a ideia do arquiteto de ruínas, né, de fragmentos, né, de um romance que é a construção de um romance, mas que ao mesmo tempo capta a crise do romance, né, como a Sandra falou, quer dizer, dos encantos desencantados, né, quer dizer, esse movimento me parece que é um movimento assim, muito fundamental, né, na obra do Machado como um todo, que está desde o início, né,
está presente ali com a viúva, a primeira viúva do Desencantos, que vai remeter à última viúva, Fidélia, lembrada pelo João Almino aqui, né? Como tem consequência a obra do Machado, né? Essa escrita do Machado, como ele vai juntando, de fato, formando uma espécie de repertório e técnica para construir esse texto. Enfim. Enfim, eu estou deixando isso como possibilidade, não tem uma pergunta exatamente, né? Mas como possibilidade de interagir, enfim, de ter respostas ou comentários a isso. Eu proporia essa ideia, quer dizer, essa ideia do arquiteto de ruínas, né? Em que medida isso corresponde um pouco, né, à percepção que vocês têm. Eu acho que isso apareceu, né, de várias maneiras, né, nas falas, tentando aqui fazer um ponto, digamos assim, um ponto comum, né, ao que apareceu aqui. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Enquanto vocês pensam aí, enquanto ninguém... Se o auditório tem uma pergunta, auditório tem a primazia. Se tem alguém que quer fazer uma pergunta no auditório? Carlos. Eu já falei, em princípio deveria ficar calado, não é? Mas também como não vejo muita gente ansiosa para falar, eu vou fazer não uma pergunta, mas um comentário relativamente a esta produção ficcional de temática machadiana, da Ana Maria Machado, Domício Proença Filho, Fernando Sabino, João Almino, Sérgio Rodrigues. Fui tomando nota aqui atentamente de tudo isso e que me abre uma outra pista de leitura no Machado de Assis. Nós estamos aqui nestes colóquios para aprender. Nos estudos narrativos tem sido bastante trabalhada nos últimos anos, 10 anos mais ou menos, a noção de sobrevida da personagem. Isto é, de como ela, o nome disto tudo, fica para além do seu autor e reaparece em construções ficcionais. E essa sobrevida da personagem é não só um efeito de recepção, como se diz no Brasil, de completamento dos tais pontos de indeterminação de que fala a fenomenologia do texto, mas é também uma forma de dar o escritor por inacabado, fecundamente inacabado. Há um texto muito interessante e bem conhecido do Miguel de Unamuno, A Vida de Dom Quixote e Sancho, que num prólogo à segunda edição, creio que é um texto que não vem na primeira edição, lá por 1909 ou 11, ou coisa assim, diz mais ou menos isto. Unamuno declara-se cada vez mais quixotista e menos cervantista. E, inclusivamente, no ser mais quixotista, aproximando-se muito de tomar o partido do Sancho. Como quem diz, no fundo, o autor é relativamente irrelevante, salvo seja, evidentemente, e nós ficamos com as personagens. Isto é o que tem estado a ser dito até agora, pela Ana Maria Machado, pelo Domício, pelo João Almino, e é um dado que a mim me convém muito como estudioso da questão da sobrevida das personagens. Aliás, uma só mais sobrevida que eu tinha aí no meu texto, mas não houve tempo para mencionar, que é o da peça de teatro da Maria Berta Costa, Madame. O diálogo entre a Maria Eduarda e a Capitu, as duas já idosas. Eu tenho uma pergunta para o David, mas queria também dizer uma coisa sobre isso. Quando a Élide estava apresentando, né, durante a fala da Élide, eu achei interessante que ela disse: a Flora infelizmente morreu, quase como se fosse uma pessoa, né? Essa infelizmente morreu, né? Então, esse advérbio, né, da maneira que ela colocou, justamente considerando uma pessoa, né? Quer dizer, ela saiu do romance e passou a ser uma pessoa. Não, eu queria perguntar ao David o seguinte: esse tema, obviamente, é um tema importantíssimo, muito interessante e pouco trabalhado seriamente, que é esse do cômico fantástico, do fantástico na obra do Machado de Assis. Mas eu não entendi bem esse binômio que você trouxe, porque você deve fazer uma diferença, não, entre realismo fantástico e cômico fantástico, não é? Isso para mim não ficou claro, mas não porque não tenha ficado clara a sua exposição, é porque
A gente ouve mal mesmo quando o texto é escrito, a gente perde muita coisa. Então, eu queria que você precisasse um pouco o porquê de você ter trazido esse binômio, que para mim é diferente, quer dizer, obviamente, não é conceitualmente a mesma coisa, não são sinônimos. Bem, perdoa a loucura da minha resposta, entra em qualquer casa, né? Mas eu acho que são duas coisas, que é o fantástico dos romances, que é as cenas realmente fora do comum, e isso surgiu assim nas minhas leituras, nessa veio na onda de mostrar Machado como, digamos, o inventor, em certo sentido, de técnicas de romance que vão aparecer mais tarde no modernismo e no século XX. Ele é chamado muitas vezes precursor, né, de tendências do romance modernista, enquanto sendo o primeiro a encontrar essas técnicas, deve receber o crédito, né, que começou o romance moderno nesse sentido. E nisso eu vejo que usou muito do fantástico ou cenas, quer dizer, fora, digamos, da narração descritiva realista na formação dos seus romances. O outro é a combinação com isso do humor, e o humor filosófico, que é tão interessante, né? Porque tem, não só no caso de Quincas Borba, né, que talvez seja o máximo exemplo, né, da loucura, mas quando você começa a observar os outros narradores, isso espalha um pouco, né, para os outros. Não há dúvida de que o Bentinho Santiago é um caso patológico, realmente, né, é um doido em certo sentido, talvez um pouco diferente, outro doido, mas também um doido. É curioso, porque o conselheiro Arias não consegue, em certo sentido, dominar os seus desejos amorosos e eróticos, que aparecem a todo momento no romance. E, para nem falar do Brás Cubas, né, que é um caso do egoísmo totalmente descontrolado, patriarcal, no romance dele. Então, não sei até que ponto vamos chamar isso de digamos, loucura humorística, um humor de loucura, mas eu acho que cabe bastante bem dentro dessa interpretação. Então, de um lado, temos o Machado autor ultrapassando os limites de uma narração realista descritiva, ao incluir cenas, assim, várias, de um fantástico, né, mais ou menos racional, e depois passamos para as cenas que realmente entram em estados de loucura ou passam do limite do que possa ser considerado, digamos, um incidente, uma situação racional. Então, eu acho que ele conjuga as duas coisas nos romances, seria a resposta. Desculpa, sim. A Sandra sublinha, né, o romance autorreflexivo do Machado, a teoria machadiana do romance. Eu acho que essa permanência do Machado através do tempo e essa reescrita que, né, outros escritores se debruçam sobre a obra e vão recriar, dialogar com Machado. Machado é escritor e é crítico ao mesmo tempo, né? Machado tem perfeita consciência da estrutura romanesca, ele tem, na verdade, perfeita consciência de tudo. E o que é interessante ao ler Machado, as pequenas coisas, os pequenos detalhes, nos pequenos detalhes estão os grandes pensamentos, né? As grandes revelações. Algo que ele coloca assim, como se não, né, se fosse nada, de repente, aquilo é a grande revelação. Sandra falou da importância cada vez maior que o narrador adquire na obra de Machado, uma espécie de, no conto que eu vou trabalhar, toda a primeira parte é só a voz do narrador, a segunda parte entra o enredo, mas naquela voz do narrador, aquela voz oblíqua, não é, como já se referiram, aquilo que parece sem importância é o que tem mais importância na narrativa
machadiana, como se ele quisesse voluntariamente esconder né, o que ele considera importante revelar. Então, tudo está na minúcia, no detalhe, né, e a consciência extremamente crítica da construção de tudo isso, né, a construção do enredo, claro, mas a reflexão sobre o seu tempo, a reflexão sobre a vida de uma maneira geral. Então, esse romance autorreflexivo ao qual Sandra se referiu, essa consciência total, né, da teoria do romance, mesmo se ela não aparece, assim, evidentemente, né, diretamente na obra dele, mas a teoria do romance está na obra do Machado, né, a relação com o espaço, os personagens, a relação com o meio histórico, social, né, está tudo lá. Então, quer dizer, eu queria chamar a atenção para o óbvio, que é essa importância que as pequenas coisas, os pequenos detalhes têm na narrativa machadiana. Eu só queria comentar que, na verdade, eu acho que a ausência das menções à teoria não é nada importante, porque o Machado foi um grande leitor dos romances, enfim, europeus, e é daí que isso, assim, a discussão se faz a partir de uma perspectiva indireta, não é? Só um comentário. Mas eu queria voltar um pouquinho à questão do fantástico, que eu acho que é um problema que a gente precisaria pensar um pouco, né? Tem havido algumas publicações, sobretudo contos do Machado, que têm sido lidos a partir dessa perspectiva, né? Mas eu acho uma coisa interessante, que é a seguinte: mesmo que ele recorra a episódios em que a gente poderia aproximar essa ideia do fantástico, o Machado sempre, de uma certa forma, faz o que eu chamaria de uma deflação, né? Ele brinca com a possibilidade de acontecimentos ou episódios em que tocam no inexplicável, no irracional, etc., independente da questão da leitura, desculpa, da loucura, não estou aqui tratando da loucura, mas aquilo que a gente chama de fantástico, ele sempre, de uma certa maneira, busca esvaziar, né? E voltar, digamos assim, nos contos isso é muito comum, quer dizer, há vários contos dele em que essas situações são criadas e o desfecho do conto sempre, enfim, ou, digamos, volta ao real, que a gente chamaria de real. Então, eu diria que a gente tem uma espécie de tensão na obra dele, de modo geral, entre o que a gente chama de assim, tendências realistas e tendências antirrealistas, talvez mais do que carimbar de fantástico, gótico, etc, etc. Não sei, isso acho que penso que isso ajuda um pouquinho a gente a pensar como é que entram esses episódios, né? Só um comentário. Eu não estou trabalhando com fantástico, mas me lembro de um estudo do Todorov, que eu considero ainda imbatível, que ele define todos os gêneros, né, do fantástico. E então, maravilhoso, né, maravilhoso. Tinha uma vez, a gente era tinha uma vez, aí você já entra no tapete mágico e acabou, entra naquela regra de verossimilhança interna da ficção, não é? Enquanto que esses outros, tipo Edgar Allan Poe, ficam justamente nesse fantástico maravilhoso, e que me parece que é um pouco a linha do Machado através da leitura dele dos clássicos, né? De Luciano de Samoza, até mais ou menos por aí, onde esses personagens também transitam do mundo real para o outro mundo, não é? Então, eu acho que ele tem esses modelos, e isso depois, então, é retomado pela literatura do século XIX, pela literatura do século XX, não é? Um pouco diferentemente do que seria o realismo fantástico. Mas, então, passando para a síntese da mesa, que seria do Giorgio De Marquis, não é?
Então, eu acho interessante nessa contribuição das 3 apresentações, não é, da Élide, do Carlos Reis, da Élide Vallarini, do Carlos Reis e da Sara Brunhagin, eles trouxeram uma perspectiva da fisionomia, no caso da Élide, não é? As eleições, como é? Afinidades eletivas. E no caso do Carlos Reis e da Sara, trouxeram também uma questão ligada justamente à técnica, porque eu acho que isso é alguma coisa que ainda não tinha, começa a ser falado, começa a ser tratado, mas, digamos, para aquele texto do Bose, não, sobre o olhar, ele não toca nessa questão, por exemplo, do daguerreótipo, do fato de que... Vou até entrar um pouco na minha fala, aí é bom porque aí elimino essa parte, né? Mas o Machado, ele tem crônicas em que ele diz que visitava o estúdio do Pacheco. Esse Pacheco era um fotógrafo, um dos primeiros fotógrafos do Rio de Janeiro. Dali depois houve 30 casas, que seriam essas, porque a máquina não ia até a nossa casa, né? Nós tínhamos, as pessoas tinham que ir até esses laboratórios para fazer as fotos, né? E ligado a isso, eu chamaria também a atenção, que eu tenho estudado um pouquinho isso também, para o fato de que o século XIX também é um século do espiritismo. Isso nasce na França, tem as mesas volantes, os copos, Allan Kardec, essa coisa toda. No Brasil, obviamente, tem toda a tradição, não é? A africana, não é? Candomblé, macumba, tudo aquilo que nós sabemos. E isso está muito bem retratado no Isaías Jacó, né? Nós temos a cabocla do Morro do Castelo e temos aquele outro personagem, cujo nome agora não me lembro, que representa o espiritismo. Quer dizer, tem um lado, digamos assim, popular, não é? Que é a cabocla, e tem o lado do espiritismo científico, digamos assim, de Allan Kardec, que seria desse outro personagem, cujo nome é desse, agora eu não estou me lembrando. Então, esse dado é importante, esse dado da técnica, não é? Porque é claro que tem o Machado do teatro, e aqui daria para a gente falar tantíssimo disso, porque Gilberto Freire chamou a atenção, né, para o fato de que Machado, sendo um homem de teatro, ele conhecia todas aquelas demoiselles, aquelas costureiras, ele aprendeu muita coisa com aquelas mulheres dos bastidores, né, que faziam a cenografia, não é? Ele traz isso para dentro da obra dele, o leque, não é? Tudo aquilo que significava o modo de sedução das mulheres, não é? naquele período. Mas essa questão da técnica, eu acho importante, que ainda não foi bem explorada, não é? E, então, era isso que eu queria dizer. Não sei se a Sara quer dizer alguma coisa, ou o Carlos. Só que eu e a Sara temos o projeto de fazer um livro sobre intermedialidade em Essa de Queiroz e Machado de Assis. Vocês estão nos roubando espaço. Seria ótimo, né? Seria ótimo. Bom, então, mais alguma pergunta em relação a essas 3 sessões? E os alunos, se quiserem fazer perguntas, e não creio que tenham vergonha de fazer pergunta, mas se tiverem algum acanhamento, podem também fazer por escrito, né? Façam por escrito e discretamente entreguem aqui aos dois que estão nos ajudando, e nós, então, lemos, Sônia, e tentamos, então, debater. Sônia, então, posso fazer um brevíssimo comentário sobre o espiritismo? Sim, claro. Bem breve. Há um Sim. pesquisador machadiano, ele não é professor universitário, mas é um excepcional pesquisador, é o Biratã Machado. E um dos primeiros livros dele é o Espiritismo e os Intelectuais Brasileiros. O Dom Pedro II era absolutamente fascinado, tanto pelo telefone quanto pelo espiritismo. Em ambos os casos, o fascínio era o mesmo, que era dar a ver o invisível, quer dizer, à distância de alguma forma. E isso tem algumas implicações muito interessantes. O livro do Kardec, o livro dos Espíritos, é de 1857. É o mesmo ano de Madame Bovary. Em ambos os casos, o que está em jogo também é dar vez ao invisível.
seja o narrador que se invisibiliza no discurso direto livre, seja a própria invisibilidade do espírito. Isso atravessa boa parte da obra machadiana. E na passagem do século XIX para o século XX, foi um tema dominante na ficção ocidental. Exato. A ideia de que o cinema, o telefone, eram formas de teletransporte. De captar a alma, inclusive. Exatamente. O Machado presta muita atenção à questão da captação do fisionomia. ectoplasma pela fotografia. Que a fotografia Allan captaria a Kardec- fisionomia. Isso. Há muitas relações entre o Allan Kardec e, por exemplo, a primeira fase dos estudos do Freud, em que se Exato. tentava fotografar a loucura através de posturas corporais. E que a dos máquina doentes. da daguerreótipo mesmo fosse capaz de Isso. fotografar o espírito, Isso, o digamos Allan assim. Kardec adaptou a máquina câmara fotográfica para, teoricamente, fotografar o ectoplasma. Então, esse é um tema que é riquíssimo. Na literatura latino-americana, um dos mais importantes clássicos, que é La Invención de Morel, do Adolfo Bioy Casares, é uma das mais fantásticas reflexões sobre esse tema. E, de novo, da passagem do século XX, do século XIX para o século XX, na literatura europeia, há uma quantidade enorme de textos ficcionais que trabalham com isso. No Brasil, o Coelho Neto tem uma peça espírita. Eu estou tentando lembrar o nome, se alguém souber, por favor, me recorde. O Coelho Neto, uma das peças de maior êxito do Coelho Neto, tem a palavra espírita no título, e é uma peça espírita. Então, o espiritismo, que para nós hoje é algo muito distante, há um momento na história da cultura do Ocidente, no final do século XX, primeira, segunda década, final do século XIX, primeira, segunda década do século XX, que teve algum estatuto intelectual, hoje totalmente perdido. Há um livro belíssimo sobre essa questão, é A Profecia do Futuro, Minuais. Agora o nome dele todo eu não consigo, eu estou cansadíssima, mas eu posso trazer. É claro que o Machado sempre acha muita graça disso. Por exemplo, no Quincas Borba, ele estava convencido que ele era a reencarnação de Santo Agostinho. Exato. E no Esaú e Jacó, se vocês lembrarem, o conselheiro Ares está às voltas com um personagem que faz proselitismo de espiritismo o tempo todo. A questão no Machado tem um sabor irônico que não tem nos outros autores brasileiros. E se você misturar isso com Pascal, né, com a questão das duas almas, então você completa, né, Claro. o fato de que ele une essas duas coisas também, o Machado. Né? Mas Ele une... é fascinante. Ana Maria quer falar alguma coisa? E depois vamos almoçar. Depois da Ana Maria, vamos almoçar. Não, um pequeno comentário ao pé de página dos 2 ou 3 últimos que falaram aqui. Eu acho que a gente, entre obras dessa época e pouco depois, enfim, se você vê um texto como o Gogol, Diário de um Louco, você acompanha a loucura, mas você é avisado desde o título. No Dom Casmurro, a única dica prévia é dizer que ele é casmurro, mas você assiste em detalhes a todo o processo. Só isso. Sim, mas ele até chegar lá, ele trabalhou muito. Então, isso é uma coisa que por exemplo, é um dos temas do que eu vou falar no sábado, né? Eu estou fazendo que não o Machado, né? Que se quiserem saber o final da história, venham no sábado. Bom, então agora, sem brincadeira, se não há alguém realmente com muita vontade de fazer uma pergunta, vamos almoçar, tá certo? E depois estaremos aqui às 15 horas, e só para quem me perguntou, às 18 horas será o lançamento do livro, tá certo? Muito obrigada, então.